Sempre depois de uma prova de Enem, surgem diversos debates sobre o conteúdo aplicado. São perguntas bem elaboradas que exigem habilidade e interpretação de texto e muita concentração. A estudante Nayara revela que teve dificuldades nesta edição do exame. Foi muita interpretação, eu achei que tinha muito texto, sendo que nos outros anos tinha mais imagem e tudo. Esse ano eu acho que deu uma complicadinha. Cansa muita pessoa, principalmente nós assim que é de uma escola pública, a gente não tem muito treino nesse tipo de simulado. Eu posso falar assim porque eu vim de uma escola particular, então eu reconheço isso. Lá a gente tinha muito, praticava bastante, então você tem aquela afinidade com a prova. Ali, eu aqui nesse ano que eu não treinei, eu já fiquei com dificuldade. Além dos desafios para encontrar a resposta certa, a redação, mais uma vez, surpreendeu os alunos. Eles se prepararam para escrever sobre os mais variados temas, só que não esperavam algo tão específico. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. De acordo com os estudantes, a falta de convivência com pessoas que têm a deficiência dificulta na hora de escrever sobre esta realidade. E se fosse os deficientes em geral, acho que seria mais fácil você argumentar, dissertar sobre. Mas agora só os surdos é complicado, porque você não vê falar muito de surdo nas escolas, você não vê surdo nas escolas. Então é complicado você falar sobre uma coisa que você não entende, que você não sabe, nunca viu. Difícil de argumentar, difícil de você falar sobre, porque não é uma coisa que você está próximo no dia a dia. Não tem, nas escolas não tem muito aluno com essa deficiência. Para auxiliar os alunos, a prova teve 4 textos motivadores diferentes. Um deles incluiu dados sobre o número de alunos surdos na educação básica. Outro apresentou um trecho da Constituição Federal, afirmando que todos têm direito à educação. Um terceiro mostrou aos candidatos uma lei de 2002, que determinou que a língua brasileira de sinais se tornasse a segunda língua oficial do Brasil. Na opinião do professor Fernando, não foi um tema fácil de argumentar. Eu achei que o tema foi muito difícil devido à falta de convivência, né, de pessoas surdo-mudo, né, em todos os ambientes escolares, proporcionando para os alunos uma maior interação e, posteriormente, uma melhor análise, né, desse fato, né, o que é um surdo-mudo. A rede pública ela prioriza pessoas que não têm deficiência. Eu acho que o olhar para o deficiente é muito restrito. Diante de um tema tão desafiador, cada aluno usou uma estratégia para descrevê-lo e tentar uma boa nota. Alguns focaram na inclusão de um modo geral. Outros questionaram a falta de oportunidades para este público. A boa redação ela vai ser produzida a partir de uma experiência de vida, de uma convivência múltipla dentro da diversidade, né? Da própria apropriação que os alunos têm, né, de vivência no dia a dia ou que a gente propõe em debates em sala de aula. Então, eu achei que foi um tema difícil. Eu acho que... E assim foi o relato deles próprios, né? Dizendo que foi muito difícil organizar as ideias dentro disso. A gente fica feliz porque o nosso trabalho é sempre pautado na diversidade, né? A gente tem promovido debates, uma série de explanações, até mesmo vídeos que levam eles a se questionarem sobre essa diversidade humana, né? Que o surdo-mudo, né? Os portadores de necessidades especiais, os alunos especiais que hoje estão na escola pública, que não é adaptada, né? Que infelizmente ela não consegue atender a demanda desses alunos, mas eu acredito que para eles terem um bom desempenho, teria que ter uma vivência mais aproximada dessa situação. Apesar da complexidade, o Enem desperta a atenção para uma triste realidade. Os deficientes ainda precisam percorrer um longo caminho para conquistar os mesmos direitos dos outros alunos nas escolas.
A professora Daiane, que se dedicou ao aprendizado de Libras, reconhece a importância deste tipo de linguagem, mas diz que é difícil ter acesso aos cursos de especialização. Ela ministra aulas de música em Libras para as crianças, acreditando que a geração futura pode fazer a diferença. É muito difícil a gente encontrar um curso de especialização na área. Por quê? Porque não se encontra mão de obra para isso. A dificuldade das escolas hoje é essa. Muitas das escolas não estão preparadas para receber o aluno surdo porque não tem especialização. E aí, ensinando as crianças, começando com o coral, essas futuras crianças, que serão os futuros professores, vão estar preparados no futuro. Aqui a gente trabalha a música, coral de Libras, né? Vai também da boa vontade de cada um de querer aprender essa língua. Porque hoje todo mundo quer aprender o quê? Uma língua estrangeira. As crianças colocam a criança desde cedo na escolinha de inglês, de espanhol, para aprender uma língua estrangeira. E poucos estão preocupados em aprender uma língua de surdo, porque acham que nunca vai precisar disso. Que nunca, não tem nenhum conhecido, nenhum familiar que é surdo, então acho que não tem necessidade de aprender. Depois do susto com o tema da redação, agora os estudantes se prepararam para os cálculos. A segunda prova do Enem, que envolve matemática e ciências da natureza, é no próximo domingo. Boa sorte a todos! Nossa vida, que é uma prova mais cansativa, né? A prova de exatas, exige mais de você. Não existe tanta interpretação, mas exige mais você, todos os conteúdos que você aprendeu no ensino médio, você tem que aplicar. Olha, o próximo domingo eu espero uma prova muito difícil, porque o próximo domingo agora é exatas, né? Matemática, química. Então eu espero uma prova muito difícil de bastante raciocínio. Raciocínio lógico, conta, vê o número, já bate a conta. Vai ser bem mais difícil esse domingo agora.